Glória a Deus. A promessa que nos capacita. A primeira vez que eu ouvi pregar sobre o batismo no Espírito Santo, eu tinha 14 anos de idade, estava indo na igreja há pouco tempo, e o presidente de jovens disse: vamos ter batismo no Espírito Santo. E quando ele falou isso, eu fiquei triste. Ué, pastora, por quê? Porque quando ele falou assim, vamos ter batismo no Espírito Santo, eu achei que ele estava falando que nós teríamos que sair da igreja e ir no estado do Espírito Santo. Dá para você entender isso? Eu tinha 14 anos e eu cheguei perto do presidente de jovem e disse: ô pastor Henrique, ele nem era pastor ainda, minha mãe tem maior dificuldade de liberar para mim vir para o grupo de jovens. Como que ela vai deixar eu ir para o Espírito Santo com vocês? E aqueles jovens começaram a rir, me abraçaram e então me explicaram o que é o Espírito Santo. Tem alguém aqui que nunca ouviu falar do Espírito Santo, como eu não sabia aos 14 anos de idade? Não sei, mas se você não sabe, eu quero passar um pouquinho disso para você nessa noite ainda. Mas como, pastora? Através da palavra que está escrito aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos diz, preste atenção. Atos dos Apóstolos 1:8 diz: mas recebereis poder. Quem quer receber poder? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Levante a sua mão e diga assim: Senhor, que o seu poder seja derramado sobre a minha vida ainda nessa noite. A palavra nos fala o seguinte: se um filho pede um pedaço de pão ao pai, o pai não vai dar um pau ou uma pedra, mas o pai vai dar o pão. E o Senhor diz: assim sois o vosso Pai Celestial. Se você pedir o Espírito Santo, Ele vos dará. E eu quero perguntar: você quer o Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito de Deus? Levante as suas duas mãos e diga assim: encha-me, Senhor. Que o teu Espírito seja derramado sobre a minha vida. A segunda doutrina quadrangular é essa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A cor é bem aqui representada no amarelo. E nós temos o símbolo que nos mostra uma pomba que representa a pureza. Mas o rosto que nos mostra na bandeira quadrangular também é o rosto do leão. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, imediatamente nós recebemos duas forças, com dois extremos diferentes. Você recebe poder, que é poder, força, coragem e ânimo. Mas você também recebe a humildade, a simplicidade de uma pomba. E aqui representada na cor amarela. E eu quero trazer para você nessa noite, mais que uma religião, muito mais do que uma palavra, é uma vida cheia do Espírito de Deus. E é interessante você entender isso. O cristianismo não é um conjunto de regras, mas é uma vida pulsando dentro da sua vida. E essa vida vem de Deus para você. Porque quem prometeu que enviaria o Espírito Santo não foi a pastora Rosa, não foi a pastora Bianca, mas quem prometeu que enviaria o Espírito Santo foi Jesus. Ele disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei o meu Espírito.
E eu digo para você, meu irmão, às vezes você está se sentindo só, abatido, triste, angustiado. Sabe por quê? Porque você talvez está se sentindo órfão. Mas Deus é um Deus tão presente, que Jesus disse: Ele estará convosco até a consumação dos séculos. E esse Espírito já foi liberado naquele dia de Pentecoste. E esse mesmo Espírito está aqui nessa noite para derramar fogo sobre a sua vida, para derramar fogo sobre a minha vida. E receba isso de Deus. Levante a sua mão e tome posse disso. O Espírito Santo, ele não é um detalhe da sua fé. O Espírito Santo não é um detalhe da sua fé, mas é a essência, é a força, é a chama de Deus que vai brotar dentro do seu coração. E a promessa é que Ele viria e Ele não nos deixaria órfãos, porque o Senhor Jesus, Ele subiu para que o Espírito Santo viesse sobre a sua vida. E esse privilégio não é apenas da pastora Miriam, não é da pastora Gisele ou da pastora Rosa. Esse privilégio é para todos aqueles que são filhos de Deus. E nessa noite eu declaro: você é filho de Deus e você tem direito a esse Espírito. E esse Espírito, quando ele vem sobre a nossa vida, irmãos, olha para o alto. Aí em cima de vocês, essas luzes estão apagadas. Quando nós não temos o Espírito Santo, nós somos como uma lâmpada apagada. Mas quando o Espírito de Deus vem sobre a nossa vida, nós somos essas luzes que vai iluminar a nossa vida, que vai iluminar a nossa casa, que vai iluminar a nossa família. Aí você diz: mas pastora, o que eu preciso fazer? Dizer a Deus: Senhor, eu quero o teu Espírito, porque é esse Espírito que nos capacita, é esse Espírito que esteve com Pedro, quando ele levanta de um momento ruim que ele passou, porque ele negou a Jesus. Mas a Bíblia diz que quando naquele dia de Pentecoste, que o Espírito Santo veio, Pedro levantou com intrepidez, com coragem, com poder, com garra. E naquele dia, Pedro pregou. E sabe quantas pessoas foram batizadas naquele dia? 3.000 pessoas. E esse mesmo Espírito está aqui para convencer você que Jesus é Salvador. Esse mesmo Espírito está aqui para dizer: não existe vida sem Jesus. Você apenas sobrevive sem Jesus. E quando você partir para a eternidade sem Jesus, a porta vai estar fechada. Mas para essa porta estar aberta, você precisa receber Jesus como seu Salvador. E a pastora Gisele apresentou Jesus como Salvador. Ele já foi o nosso sacrifício. E quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, vem sobre a nossa vida o Espírito Santo. E se o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, ele nos capacita. E quando o Espírito Santo enche a nossa vida, nós somos impactados e deixamos de ser homens naturais, mulheres naturais. Mas quando o Espírito vem sobre nós, nós nos tornamos extraordinários no nome de Jesus. Você vai fazer coisas que você nunca fez. Mas pastor, o que aconteceu com você quando você recebeu o Espírito Santo? Eu já tive 4 partos natural. Foram gerados em mim 4 filhos. Tenho uma filha do coração. Aí você diz: tudo isso é emocionante, sim. Mas o que mais me impactou em toda a minha vida foi que no dia 19 de janeiro de 1976, eu estava reunida na igreja e o grupo orando, e de repente veio como uma chama de fogo sobre a minha vida. E quando eu orava, eu já não orava com línguas
em português, nem em francês, nem em japonês, mas eu comecei a falar a língua dos anjos. E naquele mesmo momento um poder veio extraordinário na minha vida. E havia uma pessoa ali endemoniada, e quando eu coloquei a mão, o espírito maligno saiu. E desde então, quando eu oro, eu creio que o Espírito de Deus está na minha vida, e é esse Espírito que nos capacita em levar o Evangelho, em orar para o enfermo ser curado, em expulsar os demônios e os demônios ir embora. E nessa noite, para encerrar essa palavra, eu quero dizer para você, é hora de uma renovação. Jesus ainda batiza no Espírito Santo. É hora de buscar uma renovação. Jesus nessa noite quer encher você com o Espírito Santo. E é noite também de você se encher, para que você possa transbordar. E quando você transbordar, as pessoas que estiverem ao redor de você, não vai ver Fátima, não vai ver Miriam, não vai ver Gisele, não vai ver César, mas elas vão ver que a luz de Deus está sobre a sua vida. Você que quer receber o Espírito Santo, coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Senhor, vem com teu Espírito sobre a sua igreja, que possamos transbordar nessa noite, que sejamos, Senhor, renovados, que o Senhor traga força, que o Senhor traga alegria. Fique sobre os seus pés, glorifique, adore o Senhor aí agora. Ao Deus da minha vida, Ele compreende